Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Dani Cash, iniciando o mês de dezembro em grande estilo, com ela que é fonoaudióloga e também atende no território médio Rio das Contas, em vários municípios. Ela atende pelo SUS, atende particular e tá para contribuir com as nossas crianças, né? Com a nossa sociedade aqui. É a mulher da fala, da voz, da aprendizagem. Estou com ela aqui, Yara Pirajá. Tudo bem com você, Yara? Tudo ótimo, Dani. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de fazer parte da história do Dani Cash. Muito, muito honrada. E eu espero poder contribuir um pouquinho que seja com o pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês e toda a sociedade aqui que está nos assistindo. Certo. Antes da gente falar sobre o que é fonoaudiologia, como é que se trabalha um fonoaudiólogo, o que é que faz um fonoaudiólogo, a gente vai, assim, saber um pouquinho da sua história, de como foi que tudo começou. Você está aqui trabalhando hoje na região, se você é daqui da região, se nasceu por aqui, de quem você é filha. Conta pra gente um pouquinho. Eita, já pegou aí na ferida, né? De quem você é filha. Então, meu nome é Yara Pirajá Faria, né? Como o Dani bem me apresentou. Sou nascida de Piauí, então sou aqui do território, né? Atualmente moro aqui em Ubatã porque tenho raízes em Ubatã. Sou filha de Dr. Vanderlei Nascimento Faria, muito conhecido, um ortopedista que já falecido, infelizmente, que morou muitos anos em Piauí, fez nome, muita gente conhece, tem muito carinho até hoje. Trabalhou muitos anos em Bar do Rocha, também é uma comunidade que acolheu ele e ele virou parte daquela comunidade, não tem como negar. E filha de Isaura Pirajá, né, que é filha de Ubatã, e filha de Dr. César Pirajá, que foi um médico também muito renomado aqui na cidade, muito conhecido. E tanto fez história que hoje o hospital, né, da cidade leva o nome dele. Isso me honra muito, essa minha família. E eu não poderia deixar de citar meu irmão, Dr. Vanderlei Nascimento Faria Júnior, que seguiu os passos do pai e hoje também é um ortopedista lá em Piauí. Muito me orgulho dessa família. Não é da área da saúde, mas não posso deixar de falar da minha irmã, Aide, né? Que eu amo muito. Hoje em dia mora nos Estados Unidos e fugiu um pouco da área da saúde. Viu todo mundo fazendo saúde e falou, não, vou fazer direito. Hoje é advogada nos Estados Unidos, então é uma família maravilhosa e que está para servir sempre a comunidade. Que maravilha! Olha, é de nossa terra, viu, gente? É de nosso território. Yara Pirajá. Ô, Yara, muitas pessoas confundem, às vezes, até otorrino com fonoaudiólogo. Tem alguma coisa a ver? O que é fonoaudiologia, na verdade? Trabalha com a voz, com... Isso. Inclusive, me confundem, e é normal confundir com o médico, né? Médico Eu não também. sou médica. Eu sou fonoaudióloga, é uma graduação à parte. A gente se forma em fonoaudiologia e vai trabalhar com a comunicação. Você trabalha com a comunicação, né, Dani? Sim. A gente também, só que a gente trabalha mais na parte da saúde, né? Então, vai tentar aperfeiçoar essa comunicação e a fonoaudiologia, ela tem infinitas especialidades, assim como a área médica. Então, a fonoaudióloga, ela pode trabalhar na área de voz, na área de linguagem, na área da audição, fazendo exames auditivos, na saúde coletiva, né? Pode trabalhar em hospital. Então, assim, são 12, ou 11 ou 12, não estou lembrando agora, especialidades. Porque à medida que os anos vão passando, vai agregando mais especialidades. Então, hoje, se eu não estou errada, é por volta disso. Mas as 4 grandes áreas são essas, né? Linguagem, voz, audição e a motricidade oral para trabalhar com a articulação dos sons. Há pessoas que fazem cirurgias, né? Que trabalham... essa relação da fono com o dentista também é próximo, né? Porque mexeu na boca, está mexendo com essa musculatura. Então, mais ou menos, são essas especialidades. E aí, você me perguntou, né? Que eu acabei falando um pouquinho da minha história, das minhas raízes, que eu voltei às minhas raízes, e esse é super importante. Mas como eu cheguei na fonoaudiologia, né? Sim. Isso dá um podcast também. Mas... Conta pra gente, assim, onde foi que você estudou, por onde você passou... dessas 12 especialidades aí, o que é que você está seguindo agora? O que é que você mais trabalha aqui na nossa região? Então, desde muito nova, eu sempre gostei tive uma veia artística, né? Vamos dizer assim. Sempre gostei de dançar, de cantar, de atuar e pensava até, quando adulta, fazer algo nesse sentido. Mas eu também sempre gostei muito de servir da área da saúde, porque... influência da família, na genética, não tem como.
E aí, quando chegou lá, com 18 anos, com 17, que a gente tem que escolher a vida da gente, né? Com 17 anos, eu não sabia ainda, não estava decidido o que, é que eu iria fazer. A medicina era a mais clara por influência mesmo familiar. Mas tinha essa veia artística que me chamava. E aí, curiosamente, lendo uma revista de vestibular, eu descobri a fonoaudiologia, que casava saúde com essa veia artística, que poderia trabalhar com cantores, jornalistas, enfim. E eu entrei na fonoaudiologia pensando nisso. E eu foquei até 5, 6 anos da minha formação, pós saída da universidade, na universidade, dentro da área da voz. Tanto que quando eu saí da graduação, eu fiz especialização em voz, em São Paulo. Graduei lá na Universidade Federal da Bahia, em São Paulo, uma universidade maravilhosa, super conceituada, que eu amo e tenho... Inclusive, voltei às raízes lá, porque eu cheguei a ser professora da UFBA. Fui professora docente substituta por alguns anos lá e foi uma experiência também enriquecedora. E aí, tá vendo que a história é longa, né? Pode ficar à vontade, a gente está aqui hoje para conversar, para bater aquele papo maravilhoso. E aí, continuei, né, dessa área da voz, até que sempre tem um chamado na nossa vida, né? Eu acredito nisso. Que a vida, a gente traça os planos, mas Deus tem uns planos pra gente. E aí, em 2017, eu engravidei de meu filho, Renzo Levi, o mais velho. E aí, na gestação, foi tudo bem, continuei trabalhando na área. Fui chamada para trabalhar aqui no interior. Vim tirar a licença maternidade dele. Recebi propostas de prefeituras, acabei ficando por aqui pela área. Só que aí, em 2018, Renzo Levi, a gente chegou no diagnóstico de autismo para ele. Né? Não eu, claro, no médico. Ele tá com que idade? Ele tá com 5 anos, vai fazer 6 Mas vocês agora. descobriram quando ele tinha quantos anos? Olha... Você lembra? Lembro. Renzo tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Por quê? Tão cedo já dá para ter sinais? Quando bebê já dá para ter sinais. Só que eu não tinha experiência na área. Lembra que eu estava trabalhando com voz? Sim. E quando a gente vai se aperfeiçoando em uma coisa, realmente não dá para estudar tudo. E aí eu não... Se eu te disser que eu já tinha ouvido falar de autismo, eu estou mentindo. Porque eu realmente não tinha ouvido falar de autismo. E aí foi um susto. Eu falei, meu Deus, vamos estudar então, para entender. Mas você estava me perguntando quando foi e o que é que me chamou a atenção. Porque eu, mesmo não sendo da área, sabia os marcos do desenvolvimento da criança. E aí eu vi lá Renzo com 1 ano e 2 meses, começou a mandar beijo, dar tchau, e do nada parou. Parou de mandar beijo, dar tchau. Não estava falando mais mamãe, papá. E eu achei aquele estranho. Deu 1 ano e meio, não evoluiu, nada de palavras. Então, isso é até uma dica que eu dou para os pais e mães que estão em casa. Crianças de 1 ano e meio que não falam nada, não é normal. Uma criança, ela já começa a desenvolver a falar por volta de 12 meses. 1 ano e meio já até para ter um repertório aí de 10, 15 palavrinhas. Então, isso que me chamou a atenção. O Renzo não falava nada. Quando chegou com 2 anos, falei, porque meu irmão médico ainda ficou, não, vamos esperar mais um pouco. E eu também falei, tá, estava fazendo a minha parte de estimulação de linguagem. Como estimular a linguagem da criança? Aí também já é outros 500. A gente vai adentrar nesse... Mas, basicamente, estimulação de linguagem a gente pode fazer em casa, contando historinhas, brincando de recortar figuras, nomeando, atividades de vida diária, vai lavar a criança no banho, vai lavar a cabeça, mamãe, vai nomeando tudo. Então, tudo isso é estimulação de linguagem. E mesmo com isso em casa, ele não evoluía. E a gente acaba estimulando também, mesmo sem ser a fonoaudióloga profissional, onde é o ouvido, a criança fala, onde é o nariz, a boca. Então, se a criança realmente for, né, uma criança ativa, ela vai captar, né, isso aí, essa questão. Isso, exatamente. Aí vem a primeira pergunta que a gente também se faz será que minha criança ouve? Isso é uma das características, né, que as famílias passam. Por quê? Porque a criança não está respondendo. Os sinais são, você chama a criança, ela não atende, ela não aponta, o contato visual é muito restrito, não interage, só quer brincar sozinha. E a cerejinha do bolo, não é nem cerejinha do bolo, mas eu digo assim, que é o que os pais alertam, é a brincadeira repetitiva ou o movimento repetitivo, que é a criança tá brincando, enfileirando o carrinho. Se vai brincar com bonecas, enfileira a boneca. Se vai pegar o sapato da mamãe para brincar, enfileira. Se tem um caixinho de Lego. Lego a gente faz o quê? Constrói. A criança com autismo, ela vai brincar repetitivo. Então, ela vai botar os leguinhos um atrás do outro. Então, isso é uma brincadeira repetitiva que não desenvolve, né, a criança. Não desenvolve a criatividade. E isso é um dos sinais também. E ele tinha muito isso.
não só de enfileirar, mas ele tinha de brincar. Ele tinha uma caixinha de brinquedo que ele virava, aí arrumava. Jogava dentro da caixinha, virava e desarrumava. Se deixasse, Riso ficava o dia todo fazendo aquela brincadeira. E não incomodava ninguém. Ficava lá no cantinho dele, sentadinho, brincando, sem mexer em ninguém. Então, aí, com 2 anos, eu levei já no neuropediatra, que é o profissional que vai dar o diagnóstico. Não é numa consulta também, porque o diagnóstico não é feito num dia. Normalmente, eles pedem uma investigação, né, multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional. E aí, a partir dessas abordagens, ele vai chegar a um diagnóstico, porque o diagnóstico do autismo é clínico. Não tem um exame. Muitos pais me perguntam, Yara, tem um exame que possa diagnosticar? Não, não tem. Ele é clínico. E aí, Riso fez esse diagnóstico e não teve como fugir. Porque a gente quer o quê? Você que é mãe, ajudar nossos filhos. Com certeza. E aí, minha história com a linguagem começou aí, em 2018. Então, hoje a gente está em 2023, estou há 5 anos trabalhando na linguagem, especificamente. Hoje em dia, faço especialização em linguagem pelo Cefap de São Paulo online, né? Mas ainda não teve visita presencial. Mas fiz curso de ABA, né? Para a gente tentar também oferecer melhor o tratamento para essas crianças. Apesar que eu gosto de frisar que o ABA não é o único tratamento, né? É o único recurso que a gente usa, porque qualquer terapeuta da linguagem, fonoaudiólogo, ele é capaz de ajudar uma criança autista, independente se ela tem ou não a capacitação em ABA, que é uma coisa mais específica, certo? E sou muito feliz, você falou, trabalho no particular, no público. Sim, no SUS e nas clínicas. Você pode até citar sem problemas aqui, viu? Somos imparciais. Você pode citar os nomes das clínicas que você trabalha, dos hospitais, se você e pode ficar à vontade. Mandar alô para a turma aí dos locais também. Vou mandar um alô, então. Alô aqui para a Clínica Vida e Saúde. Em Ubatã, Em Ubatã, exatamente. Do Dr. Caio Avelar e Tairine. Trabalho aqui, trabalho em Barra do Rocha pela prefeitura, né? Um salve aí para o prefeito e secretário de Educação que me chamaram para essa batalha. E foi muito, muito gratificante aceitar esse convite. Por quê? Pela história que meu pai tinha lá, né? E trabalhando lá, estou 2 meses trabalhando lá. Lá tem até uma unidade de saúde, né? Não, um auditório. Um auditório. Um auditório que é atrelado à unidade de saúde. Exato, com o nome do Dr. Vanderlei, exatamente. E trabalhar lá está sendo muito especial por essa história e pela comunidade. Gente, que povo maravilhoso é o barrochense, viu? Com certeza. Eu quem diga que eu já estou em Barra do Rocha desde 1998. Ai, meu Deus. Há muitos anos, tem uma história grande. Trabalho em Piauí, em clínica particular, na Clínica Zelo, que é da enfermeira Laila. Também faço trabalho lá voltado mais para a linguagem, mais para criança, assim como aqui na Vida e Saúde. E lá em Piauí ainda trabalho no Hospital Geral de Piauí, né? Que também já é uma outra área da disfagia, mas também eu gosto muito e sou muito feliz fazendo o que eu faço lá. Lá em Piauí é onde? Pelo SUS? O Hospital Geral de Piauí é pelo Estado, no HGI, exatamente. Aí lá é público, mas é só para os pacientes internados. Não tem essa brecha para, por exemplo, crianças, atendimento de linguagem. É só para adultos internados no hospital. Eu pensava que você só atendia crianças, mas você também atende... No consultório, sim, só atendo crianças, Dani. Por quê? Porque a gente precisa, né, focar em um público e conseguir se dedicar a ele. Como eu te falei, eu estou fazendo minha caminhada mais pensando nessa área da linguagem, então eu restringi um pouco. Mas no hospital é só adulto, diferente, né? Diferente. E na prefeitura também, só crianças, né? Voltada para a área de linguagem. E ficou faltando falar lá de Itajibá, né? Não poderia deixar de citar, que já tenho 2 anos trabalhando lá. É um município também que, nossa, eu tenho muito, muito orgulho de trabalhar lá. É uma equipe maravilhosa. Inauguramos recentemente o Centro Divertidamente, voltado especialmente para crianças especiais. Nossa, que maravilha. Com uma estrutura maravilhosa. Meu Deus, está muito legal. É do município essa? Do município, com uma equipe multiprofissional, com neuropediatra, com fono, psicólogo, neuropsicólogo. Tá muito legal o espaço lá. Vocês estão vendo aí, né, gente, que ela faz parte aqui, trabalha num território quase inteirinho. Tô brincando, mas... Pois é, então, assim, é muito bacana e também é muito importante a gente também estar conhecendo o que é que cada cidade possui, porque a gente está aqui nessa região, então é importante a gente estar sabendo que existe um trabalho desse em Itajibá, que é uma cidadezinha pertinho daqui da gente.
e que faz parte da gente também. Muito bacana mesmo esse trabalho. Parabéns aí, né? A Itajibá. Exatamente. É muito legal fazer um trabalho que a gente doa para a comunidade, né? Claro que é importante, a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro, enfim. Mas quando a gente faz algo que é gratificante para o nosso coração, que a gente está vendo que está ajudando milhares e milhares de famílias, a gente fica mais ainda honrado de estar fazendo parte. E quando a gente tem prefeituras e clínicas que abraçam a causa também, para estar investindo, né, investindo nas causas e olhando para o município, olhando para a comunidade, porque o autismo a gente sabe que a cada ano que passa só cresce, né? É uma estatística que no Brasil a gente não tem estatística, que não tem estudos que pegam essa estatística de quantos autistas tem. Mas a gente se baseia na estatística americana, que no último censo foi de a cada 56 pessoas tem um autista. 36, desculpa. 36. Então, se a gente pensar numa família, essa família, Dani, tem menos de 36 pessoas? Eu acho que não tem. Se você pegar sua mãe, seu tio, primo, não sei o que, nananã. Todo mundo tem uma família aí de pelo menos 40, 50 pessoas. Sim. Então, hoje está muito comum. Ou você conhece alguém que é autista, ou você tem alguém na família que é autista. Eu já estou dizendo que é na família. Eu acho que todo mundo, se descobrir ali, tem. Até aqueles que sem diagnóstico, né? Porque a gente sabe que o autismo, ele está sendo muito diagnosticado agora, mas a gente acredita que já vinha de antes. Só não estavam sendo diagnosticados. Por isso também esse boom. Inclusive, assim, a gente já ouviu falar de histórias até tristes de pessoas que, tipo, de pai ou mãe, ou que batia até na criança porque não sabia do diagnóstico do autismo e a criança não entendia, achava que era desobediência e acabava maltratando, né, a criança. Eu já ouvi histórias desse tipo com relação... Histórias tristes, né? Acontece muito, Dani. Né? É muito triste. Por quê? Porque dentro do espectro autístico, ele leva esse nome justamente porque ele varia, né? Pode ser uma criança desde um nível de suporte mais leve, um moderado ou um severo, né? Ou aquela criança que precisa de muita ajuda. Então, ela vai ter alterações de comportamento que não são porque ela quer, ela não está te enfrentando. Pode estar enfrentando? Pode ser outro transtorno. Porque a criança com autismo, ela pode não ter só autismo, ela pode ter comorbidades, ela pode ter uma epilepsia junto, pode ter uma apraxia, que é a dificuldade de coordenação de fala, pode ter um TOD, que é um transtorno opositor do desenvolvimento, que é aquela criança que fica enfrentando, sabe? Você fala que é A, ela diz que é B, você fala que é B, ela diz que é C. E isso, se o pai e a mãe não têm diagnóstico, não passou por um especialista, ela vai achar que a criança está enfrentando ela por puro prazer e às vezes não é, sabe? Então, pode ter essas comorbidades atreladas ao autismo, que se o pai e a mãe não aceita que a criança é diferente e leva num profissional para ajudar ela ou o pai ou a mãe não vai saber lidar com isso, ou a própria sociedade julga, porque a gente, Dani, a maternidade atípica não é fácil. A gente já tem a luta, você tem 2, você sabe. Que ser mãe não é fácil, a gente já tem as nossas lutas. Mãe solo... Com certeza. Dobrado, não é verdade? Dobrado. E mãe solo atípica. Nossa. Aí triplica. Por quê? Porque a gente tem as responsabilidades de mãe, né? De que toda criança tem. É dar banho, leva na escola, dá comida. Banheiro, comida, lanche, compra mamãe. brinquedo, tem que levar pra passear. passear. E fora que adoece também, né, gente? Que toda criança... É impossível não ter uma criança que adoeça, né? Exatamente. Toda criança, por mais saudável, mesmo eu sei pelos meus gêmeos, come bem, dorme bem, tem uma vida saudável, mas... acaba adoecendo vez ou outra. Exatamente. Então, aí você adiciona isso a uma criança atípica, que vai precisar o quê? De cuidados especiais para tratamento. Tem que fazer fono, tem que fazer TO, tem que levar no neuro. Mas tem que fazer musicoterapia, que é uma coisa legal, que às vezes, a depender de cada criança, vai precisar. É uma criança que precisa de medicação controlada. Então, isso é um gasto, isso é um cansaço mental para as mães atípicas também. Por quê? Porque elas têm que cuidar dessa criança. Tem que entender como é o comportamento. Tem que levar essa terapia, que é o que eu falo com as mães dos meus pacientes. Não adianta eu fazer intervenção uma vez na semana se você não me ajuda em casa com as orientações que eu dou. Então, ainda tem isso. Tem o dia a dia e ainda tem a vida dela. É isso que eu ia falar aqui. Né? E ainda tem um trabalho, porque hoje a maioria das pessoas trabalham, tanto homens quanto mulheres,
Só não trabalha se não tiver emprego. Mas se tiver, todo mundo hoje tem a oportunidade, tiver a oportunidade de estar trabalhando. Exato. Está cumprindo. Então, ainda tem isso, da questão do trabalho e também desse acolhimento, né, Yara? O acolhimento de escolas que ainda não estão preparadas para receber pessoas com autismo. Escolas até particulares, né? Que a gente não encontra também esse apoio. Muito. Eu acredito que, se a gente for na capital, eu já tenho um tempo aqui, então não sei muita realidade, não vou dizer. Mas, assim, o que eu posso dizer da realidade do interior é que eu não conheço nenhuma escola preparada para receber criança autista. Muito porque a gente sabe que é novo, né? Tá aparecendo, aumentando os casos. E eles estão tentando se preparar para isso agora. Mas eu vejo também, graças a Deus, a escola que os meninos estudam, a direção, as professoras estão sempre abertas a conhecer mais, receber dicas e orientações. Mas a gente sabe, a gente vê na TV o tempo todo. Você viu, não sei se você viu recentemente, um autista que o professor quebrou o braço dele, tentando imobilizar, porque queria levar ele de volta para a sala. Então, você vê o nível de despreparo desse professor que tentou levar à força uma criança autista de volta para a sala. Qual a necessidade disso? Se soubesse que criança autista precisa, às vezes, sair, dar uma voltinha do lado de fora, e isso tem que respeitar. Porque não é uma coisa que ela quer, é do transtorno. E não, a criança autista não pode ficar sozinha na sala. Ela tem que ter um acompanhante com ela, tanto para estar fazendo essa adaptação curricular do material que ela não vai ter, né? A compreensão de absorver todo o conhecimento com uma criança típica, quanto de comportamento. Se ela vai ficar levantando o tempo todo, esse acompanhante tem que pegar ele de volta, tenta trazer. Se não consegue, sai com a criança da sala. Entendeu? Então, realmente, é uma outra área aí que a fonoaudiologia trabalha muito, que é a fonoaudiologia escolar. Então, é a fonoaudióloga inserida nesse processo escolar, tentando orientar professores e alunos também quanto salvo engano, é isso que você faz em Barra do Rocha? Fonoaudiologia escolar? Não. Fonoaudiologia escolar, isso, exatamente. Sim. Lá a gente faz atendimento individual, mas também a gente faz esse casamento com as escolas para estar orientando quanto seja, a gente está falando autismo, né? Porque está indo aqui junto com a minha história, né? Mas tem crianças especiais, não é só autista, é criança com síndrome de Down, tem criança com deficiência intelectual, tudo isso é criança especial. Criança com deficiência visual, né? Ou física, todos são tipos de deficiências, auditiva. Então, essa criança ela tem que ser inserida de alguma forma. É a chamada inclusão. Mas em Ubatã tem até uma ONG, me fugiu o nome aqui agora, que recebe crianças especiais. Aqui em Ubatã? Sim, tem sim. É uma ONG, mas agora me fugiu o nome dessa ONG, mas existe sim em Ubatã. Que legal. Porque eu tenho uma prima que ela tem síndrome de Down e ela frequenta esse espaço também, aqui na cidade de Ubatã. Importante, né, essas ações, porque, como a gente está conversando, as escolas não são preparadas, às vezes as clínicas não são. Está crescendo agora, os profissionais são muito poucos. Eu tiro pela minha agenda, né? Eu não tenho vaga, tem lista de espera. Por quê? Porque, infelizmente, tem eu e duas outras colegas que trabalham. E se a gente for botar isso na balança com, sei lá, médico, com fisioterapeuta, com psicólogo, você vê a proporção, é muito maior a oferta. E fonoaudiólogo é muito difícil, é um objeto raro. Que também é uma profissão que está crescendo. Está crescendo. É por conta de que a procura está sendo grande. Você mesma deve receber vários convites e recusar também vários convites, não é isso? Fala aí pra gente. Já recusei muitas prefeituras, inclusive, mais distantes, porque não tenho condições de fazer essa viagem. Tem que pegar a estrada, a gente é mãe, então tem esse risco, né, que a gente está sofrendo, tanto de locomoção, quanto também, às vezes, do gasto financeiro, que pra gente não é interessante. Mas eu morando em Ubatã, eu tento atender o máximo de municípios próximo a mim para tentar levar esse conhecimento e ajudar o maior número de famílias possível. Muito bacana. E assim, saindo dessa parte do autismo, eu queria saber assim, até enquanto mãe, tipo, eu tenho meus filhos que vão fazer 4 anos de idade. Então, eu preciso, assim, levar meus filhos até uma fonoaudióloga ou só se eu perceber que a fala deles não está legal? É legal essa pergunta, Dani, porque já me fizeram essa pergunta antes, e então eu já estou meio preparada, né? Sim. Mas se a gente for para pensar, a gente leva, é uma especialidade, né? A fonoaudiologia, assim,
parando para pensar na área da saúde. Então, na linguagem, eu sempre falo assim, mãe, se você tem dúvidas quanto ao desenvolvimento da sua criança, da linguagem, da fala, leva no fonoaudiólogo. Porque a gente não tem que ficar esperando o achismo. A gente não nasceu com um manual de ser mãe. Olha, tem que fazer... A gente vai aprendendo na prática. E o desenvolvimento da linguagem é a mesma coisa. Ninguém nasceu fonoaudiólogo, então a gente tem que saber onde começa e termina o trabalho do outro. Então, se eu estou na dúvida, meu filho está com febre, levo no médico, né? Se eu estou achando que meu filho está falando pouco em comparação às outras crianças, tira a dúvida e leva no fonoaudiólogo. Então, assim, eu sempre digo que a resposta está no coração da mãe. Mas, claro que a gente tem sinais que podem te ajudar, você aí em casa, mãe, pai, tio, cuidador, avó, quando levar no fonoaudiólogo. Como a gente está conversando aqui, o fonoaudiólogo cuida da comunicação, né? Então, para a gente se comunicar, qual é o nosso instrumento? A fala. A fala. E a fala, a gente não se lembra de quando aprendeu a falar, porque é uma coisa tão natural igual andar, né? Então, é uma coisa que... Tô falando. As mães ou pais que detectam... Isso. Meu filho começou a falar com um ano e meio. Isso, né? Desculpa. Enfim, acaba... E aí, o que acontece? A gente só vai perceber quando há algo errado. E qual é o sinal, assim, pra gente deixar de recado aqui pro pessoal, já que você fez a Só um pergunta. momentinho pra gente... Só isso. Voltar o microfone ao normal. Pronto. Foi uma falha técnica aqui, mas Falha técnica, o acontece. nosso técnico aqui, o Fernando Canucci, sempre aqui presente para poder reparar. Sim, Pronto. pode continuar. Então, eu ia dar as dicas básicas, né, pra gente ficar atenta aos sinais de quando procurar esse fonoaudiólogo, né? Sim. Então, vamos lá. Bebezinho tá lá amamentando, né? A criança, você bota no peito, então você já vê que a criança tá olhando para você. Então, existe esse contato visual. Já é uma comunicação. Já é uma comunicação. Você bota a criancinha lá, se eu não me engano, o Renzo foi com uns 3 meses, foi. Você bota na cadeirinha, começa a fazer graça. E a criança faz o quê? Dá risada, faz o... bota a linguinha para fora. Quando ela começa a fazer essas caretas, ela tá tendo uma forma de comunicação, ela tá te imitando. E tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento. Se a criança, de um bom desenvolvimento, de um né? bom desenvolvimento. Se a criança não tá fazendo nada disso, você pega o chocalhinho, joga pra cá, ela se diverte, ela não procura o chocalhinho, opa, já tem, desconfia alguma coisa aí, já vão ficar atenta. Bota lá aquele tapetinho, né? Não sei se você já botou seus filhos no tapetinho, que tem um monte de brinquedinho. Sim. E aí ele vai, explora aquilo tudo, tenta se arrastar. Isso no bebezinho. Chegou lá por volta de 7, 8 meses, tem criança que já tá balbuciando, tentando juntar. E aí, com 12 meses, normalmente as crianças já estão falando mamãe, papá, dá. Isso é o normal. Estão apontando. Sinal super importante. Apontar é forma de comunicação. Eu posso não falar nada, mas se eu faço assim, ó, você já olha para onde eu tô apontando. Então, eu tô me comunicando com o que eu quero que você veja para onde eu tô apontando. Então, isso é uma forma de eu te mostrar alguma informação. Outra coisa que é super importante na comunicação é você fazer essa troca. Você está olhando para mim, né? Então, a gente está trocando com o outro. Eu sento para brincar com a criança e ela não compartilha comigo de um brinquedo. Ela fica brincando sozinha. Tá ali construindo ou enfileirando, só construindo com ela sozinha. Não tem essa troca de... a titia, deixa... Não precisa estar essa frase toda, tá? Dá, agora é minha vez. Eu coloco. E aí ela vai construindo junto com você. Ou brincar de carrinho. Sai da frente, Bibi! Então, ela tá brincando junto com você, tá fazendo essa troca comunicativa. Isso é importante no desenvolvimento da comunicação. Então, ficar de olho o quê? No desenvolvimento desse 12 meses, 1 ano e meio. Contato visual, apontar, palavrinhas, né? Mamãe, papá, dá. Atender quando é chamado. Você chama, Carlinhos, vem cá, mamãe. Carlinhos não olha. Carlinhos não olha. Então, isso já é pra gente ficar alerta. Não quer dizer que a criança é surda, mas a gente leva a pensar que seja. Mas pode ser outra coisa. Lembra lá do autismo que a gente falou? É um dos sinais. Então, esses são algumas habilidades de comunicação que precisam acontecer antes da fala chegar. Porque a fala, aí é o que eu gosto de falar no consultório, é a cerejinha do bolo. E o bolo tem que ter é a base dessa cerejinha. Se não tem essa base, como é que a cerejinha aparece?
Então, não adianta os pais chegam com muita ansiedade, querendo que a criança fale. Mas a criança nem me olha para mim. Como é que ela vai falar? Então, por quê? O que a gente está fazendo aqui agora? Você está olhando para mim, mas vira e mexe, você pode olhar para minha boca. Sim. E quando a criança está desenvolvendo, ela precisa ouvir bem e precisa o quê? Articular os sons. Entender que A é com a boca aberta. É mais fechadinha. E se eu fizer um B? Eu tenho que fechar a minha boca. Sim. Eu vou imaginar isso se eu nunca vi na vida? Quando você vai aprender, você já estudou algum idioma? Sim. Isso, inglês, né? Inglês. Então, mas você vai estudar inglês, o que é que você fazia? Você ficava ouvindo. Ouvindo e dobrando a língua, né? E olhando lá pro ouvido, né? Pra ver como é que fazia. Porque quando a gente aprende inglês, a gente tem que dobrar a língua, né? Eles sabem, né? Yes. Então, isso. Mas Hello. você aprendeu como? Então Vendo. Vendo e também fazendo sinais da língua, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter tudo isso aí, ok. Com a audição boa, a vista boa. Por isso que chegou no consultório, tem que fazer essas baterias de exames. Tem que checar a audição, tem que checar a visão. Porque isso é premissa para a criança desenvolver bem a fala. Sim, muito legal. Muito bacana mesmo. E com relação ao atendimento com os adultos, como é esse atendimento com os adultos? Os adultos aí vai variar, né, da queixa. Mas pode ser um adulto com gagueira, né? Que é o que mais aparece. Gagueira tem cura? Gagueira não tem cura. Oh. O que acontece com a gagueira? A gagueira ela não tem cura, também não tem causa. A gente imagina, alguns estudos falam que é genético, hereditário, tá nessa seara aí. Mas não sou especialista da gagueira, né, tá? É o conhecimento que eu tenho lá de mais de alguns anos atrás. Mas, enfim, a gagueira, ela pode ajudar um paciente com gagueira para ele saber lidar com isso. Então, a gente vai ajudar com exercícios de respiração, de articulação, de velocidade de fala. E aí, por quê? Porque o que é a gagueira? Nada mais é do que interrupções no fluxo da fala. Então, na hora que eu vou falar faca, eu repito várias vezes o som f. Ou eu posso, por exemplo, repetir a sílaba. Eu quero ir na porta de Dani falar com ela. Então, tem vários tipos de gagueira também. E aí, então, eu tenho que avaliar qual o tipo da gagueira para ver qual o tratamento mais adequado. E aí, ele vai conseguir, eu vou dar estratégias para ele conseguir lidar melhor com essa disfluência que ele tem e que também não agrada a ele, porque ainda tem isso. Disfluência na fala, todo mundo tem. Quem Sim. nunca, né, não tá nervoso e vai lá e dá uma... A gente fala, deu uma gaguejada, não é assim que a gente fala? Verdade. Enfim, mas a gagueira é aquela que as disfluências são tão constantes que incomodam o falante. E aí gera um desconforto nele, é uma gagueira. Então, ele tem que procurar ajuda. Mas fora isso da gagueira, no adulto, o que eu recebo muito, que eu trabalho muito, por exemplo, no hospital, são pacientes adultos e idosos que tenham disfagia. O que é disfagia, Yara? É uma dificuldade na deglutição. Então, se a gente trabalha com essa musculatura orofacial, a língua, ela, além de falar, ela é importante para deglutir também. Então, Sim. por isso que a gente está dentro dessa seara aí da disfagia. Então, a gente ajuda esses adultos que têm alguma dificuldade de deglutição ou internados por algum motivo, por alguma AVC, precisar usar sonda, não sei se você já ouviu falar, mas se alimenta pelo nariz, bota um canuzinho no nariz que desce até o estômago. Sim. E aí a gente precisa reabilitar essa deglutição desse paciente. Então, basicamente, nos adultos, os casos que eu mais recebo são esses. Para gagueira e disfagia. Tá certo. Yara, já chegamos ao final. É tão rapidinho, né? Passou Mas o voando. papo é muito gostoso, gente. Falar sempre conhecimento é muito bom, né? O podcast está me trazendo, assim, muitas coisas legais, entre elas, adquirir esse conhecimento para toda a nossa equipe. Então, assim, foi um prazer, uma satisfação te receber. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, que você também incentivasse os pais, né? Se está precisando, às vezes, até por falta de tempo, porque às vezes acha que precisa ter grana. Enfim, são vários fatores que às vezes impedem também do pai ou da mãe procurar um especialista. Então, eu gostaria que você deixasse assim uma palavra de incentivo, onde é que pode te achar e que você possa se despedir aqui do podcast. Pronto.
Mas então vou começar me despedindo mais uma vez, Dani, muito obrigada pelo convite. Passou muito rápido, foi muito legal falar aqui de uma coisa que eu amo, que é a fonoaudiologia, né? O que eu trabalho, o que eu faço todos os dias. Esse seu DaniCast seja cada vez mais um sucesso. Obrigada, viu? querida. Estou muito honrada de verdade e na torcida, para que cada vez mais venham pessoas mais iluminadas aqui contribuir para você. Muito obrigada. E eu quero dizer, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês sejam, eu sempre falo isso, sejam os melhores pais e mães que vocês puderem ser, porque a resposta sempre está no coração de vocês. Nunca vocês estão fazendo nada errado. Sempre vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Então, não se culpem nunca. Porque o meu filho só faz fono, não pode fazer um psicólogo, não pode... É o que você pode no momento, você está ajudando, então não se culpe por isso. Eu só descobri que meu filho tinha alguma coisa com 3 anos. Não se culpe, você não tinha o conhecimento para detectar antes. E tá tudo bem, tá tudo normal. Então, eu acho que... Porque, assim, eu trabalho, Dani, com mães com muita culpa. Então, eu acho que isso... Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar para os pais e mães, né? Principalmente de crianças especiais. Não se culpem nada por nunca não ter podido dar mais. E até a gente, mãe também, que não é de criança especial, a gente se culpa por não oferecer mais ao nosso filho. Sim. Então, a gente sempre dá aquilo que a gente está podendo no momento, com o coração e o amor que a gente tem, que a gente pode dar para eles. E vocês podem me encontrar no Instagram. Você falou, de não ter dinheiro... Lá, não vou mentir que eu não tô tão assídua, tá, gente? Desculpa. Mas eu sempre tô compartilhando conhecimento lá também no Instagram, dando dicas. Então, se você não pode ir lá na consulta, não foi, vai pegando uma dica ou outra no Instagram. Não só eu, tem hoje em dia tanta gente falando na internet. Claro que você tem que buscar um profissional, né, capacitado, que você vê responsável, que tá dando informação correta. Mas hoje em dia a gente tem muita coisa na internet. Busca informação e tente ajudar seu filho em casa. Mas, se vocês quiserem me achar, eu tô no Yara Pirajá no Instagram. Com Y, né? Com Y, isso, Y, não tem erro. E como eu falei anteriormente, aqui na região, trabalho em Ubatã, na Clínica Vida e Saúde, Ipiaú, na Clínica Zelo, Barra do Rocha, pela Prefeitura, Itajibá, pela Prefeitura, e lá em Piauí também ainda no HGI, no Hospital Geral de Piauí. Obrigada, Dani. Valeu, minha gente linda. Mais um podcast realizado com sucesso. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.